Um dia eu me aposentei e a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma máquina de costura, porque minha mãe costurava, eu aprendi muito de costura, mas eu comecei a fazer crochê desde pequena e eu me interessei. Eu chorava, eu fazia cesto, e aí quando eu via estava todo mole para dentro e aquilo me deixava... Eu sofri tanto no começo, menina. Aí um dia, não sei como, eu caí na sua tela. Cestos perfeitos. Eu falei, gente, que é isso? Aí eu fui e mandei uma mensagem para você, falando, olha, eu não sei como eu te achei, mas eu te achei e agora eu não te largo. Gente, faz uma diferença. Tá? Gente, um dia desse, eu fiz contar rapidinho aqui lá para minha cozinha, e aí postei na minha tela, tá lá na minha página, aí postei, e aí liguei, estava por coincidência falando com a Kelly, eu falei, Kelly, eu peguei a capinha da banqueta que você pôs no curso e fiz o suplá, ficou lindo e tal. Gente, 4 pessoas me pediram, tipo, eu vou mostrar para vocês que eu vou entregar. Olha aqui, eu fiz o suplá e fiz esse mimo. Olha, um porta-copo que é um gatinho. Tá? Eu já estou dando aula, viu? Porque, enfim, montei um curso aqui em casa, comprei tudo. Isso é muito bom pra gente, né? E hoje eu tenho meu grupo de alunas. Tá? 2, eu dou aula na minha casa, monto na minha sala, e hoje eu dou aula num ateliê também, fora aqui do meu bairro. Para mim, mexeu muito. Vocês mostraram pra gente essa questão de público-alvo, de se valorizar. Gente, eu não tenho essa coisa de, eu não dou conta, eu viro à noite. Tudo isso eu aprendi, te juro, não é para te babar não, mas foi com você, porque até ficava catando aqui, ficava catando ali. E graças a Deus, se não me arrependo, vale cada centavo. Tem sempre que alguma amiga fala, às vezes eu não tenho coragem, é custo, eu falo, é porque você não quer se dedicar, porque vale a pena, gente, vale muito a pena. Olá, se você não me conhece ainda, eu sou a Kelly, criadora do Método Cestos Perfeitos, e estamos aqui na nossa terceira aula da Masterclass Cestos Perfeitos. E eu comecei essa aula dessa forma para mostrar como você também é capaz. Por quê? Se eu consigo, se todas as minhas alunas conseguem, e quem acabou de chegar no curso gratuito também conseguiu, você também consegue, você é capaz. Como? O que é preciso você fazer? Primeira coisa, se você não assistiu às aulas 1 e 2, que estão liberadas e vão sair do ar em pouco tempo, assista, clica no botão aqui embaixo e depois você volta para essa aula. Porque nessa aula nós vamos fazer a subida, acabamento 1000% invisível, exclusivo, inédito no mundo do crochê, método Cestos Perfeitos para você. Então assista essa aula até o final porque ela é essencial para você fazer o seu cesto perfeito como você sonha e transformar em qualquer peça que você quiser. Chega de sofrer por causa de um cesto. Mas talvez você esteja pensando, é muito difícil, será que eu consigo? Eu te digo isso porque eu comecei crochê com 35 anos de idade, não sabia nem pegar numa agulha, eu tinha as mesmas dúvidas. Isso era difícil quando você viu os acabamentos. Agora não, te faço um convite. Vamos trocar essa palavra, é difícil, eu não consigo? Por outras palavrinhas, vamos falar agora de que é desafiante, mas eu consigo. Assim como a Catiúce disse que até dançou de felicidade quando ela conseguiu superar esse desafio. E talvez você tenha vergonha até de assumir o crochê na sua vida, né? Nossa, mas crochê, eu fazer crochê? Eu também tinha vergonha. Eu fiquei com medo do que os outros iam pensar. Mas eu me mantive firme no meu propósito e eu passei a ser respeitada por familiares, amigos, depois que eu comecei a me profissionalizar. Quando eu fiz investimento, quando eu tinha organização e planejamento para trabalhar, quando eu acordava cedo, tomava meu banho, trocava de roupa, me vestia, calçava, como se eu fosse trabalhar fora. Então até nisso, no seu planejamento de ter horário para trabalhar, o seu espaço, fecha a porta... Independente da sua rotina, é possível você também se organizar. Eu sei, a gente tem filho, tem que cuidar de casa, marido, papagaio, periquito, fazer comida é muita coisa. Mas é possível. Aí talvez você pense, mas a vida é corrida, eu não tenho tempo. Nós estamos no momento agora, vivendo, passando por isso hoje em dia, desse isolamento, e muita coisa a gente repensa, né? E por isso que eu falo tanto de que a vida é muito curta pra gente fazer o que não ama. Aproveite esse momento para investir em você. O que realmente vale a pena na sua vida? Tudo começou a mudar na minha vida quando eu tomei a decisão de fechar a agência que eu tinha, que eu já ganhava dinheiro,
mas eu não me sentia feliz, eu não fazia o que eu amava. Você tem acesso ao método para o resto da vida. Você vai poder assistir de qualquer lugar, assim como eu tenho alunas fora do país, independente de fuso horário, é seu para o resto da vida. Porque um curso presencial que a gente faz, você só faz lá no dia, não dá tempo de você terminar a sua peça em um dia, você volta para casa cheia de dúvidas, ninguém te responde, você continua sozinha. Então, quando o curso ele é digital, né, e ali onde estamos juntas na nossa comunidade, que vai ser outra comunidade só de alunas, você continua sendo acompanhada. Quando você tiver uma dúvida, você sempre vai ter ajuda. Então você não está sozinha. Então você pode ter toda a calma do mundo para fazer no seu tempo, independente se você está começando agora do zero absoluto ou se você já é praticante, porque é um conhecimento todo novo. O importante é que você tem o passo a passo para o resto da vida e não está sozinha. E mesmo que eu disponibilize no YouTube, no Instagram, tá lá dentro, não tá em sequência, tudo organizado para você seguir tudo certinho. E você sabia que com o método Cestos Perfeitos você pode começar a dar aula na sua cidade? E essa é uma novidade que eu vou te explicar tudo no vídeo de segunda-feira, como vai funcionar esse processo de certificação. Porém, se você quer ter o crochê como renda extra ou como seu negócio principal para você realmente trabalhar com aquilo que você ama, ou nas horas extras, depois que chega do seu trabalho, é preciso se profissionalizar. Se você quer se transformar numa crocheteira empreendedora de sucesso, você precisa de algo a mais. É por isso que dessa vez eu trago os Cestos Perfeitos com uma novidade. Por quê? Você tem a técnica, se você quer fazer só por hobby, terapia, vamos dizer que já vai te ajudar. Porém, depois eu sei que você vai se deparar com uma barreira também. Por quê? As suas peças vão ficar perfeitas, vão encher os olhos das outras pessoas quando você começar a transformar em bolsa, capa de banqueta, quando você fizer suas bases com bolsas oval, você transformar em qualquer coisa que você imaginar. Olha essa base aqui, que é exclusiva a Cestos Perfeitos também, que eu desenvolvi e que você pode transformar em bolsa, mochila, o que você quiser. Você já viu o tapete que você pode fazer através do seu cesto circular também? Então são inúmeras possibilidades, as pessoas vão babar. E aí? O que você vai fazer com esse tanto de peça perfeita? Vai chegar uma hora que não vai caber na sua casa, você vai ter que começar a vender, se você quiser, é claro. Então, você vai ter a possibilidade de ter acesso sim, só ao método se você quiser. Mas, se você quiser continuar a jornada, você vai precisar de uma formação empreendedora. E você vai precisar aprender a precificar de forma correta as suas peças. E tem processo para isso, você precisa de uma planilha certinha ali, toda estruturada, para você colocar o preço e sair ali uma sugestão no final para você. É preciso saber analisar para quem você quer vender. Quem é o seu cliente ideal? Em qual nicho você atua? E quanto é o valor da sua hora trabalhada? Não sabe calcular? Não sabe nada disso? Não se preocupe, porque você vai aprender. A única coisa que nos distancia de conseguir fazer o que a outra pessoa faz é falta de conhecimento. E conhecimento a gente adquire. Só que você, tendo acesso ao método Cestos Perfeitos, ok até aí. Mas se você também tiver uma formação empreendedora e também passar por um processo de autodesenvolvimento e autoconhecimento, aí sim eu tenho certeza que você está preparada para você continuar essa jornada que a gente está começando aqui. E no dia 18, às 8 horas da manhã, eu abro as inscrições para o curso Cestos Perfeitos Transformados. Então aguarda na segunda-feira para você saber de tudo, como vai funcionar, qual vai ser o custo, o que você tem que fazer, mas coloca o seu despertador já para tocar na segunda-feira, 8 horas da manhã, porque somente nesse dia vai ter um desconto especial. Na terça-feira, quando você acessar, já não vai estar mais com esse desconto, que eu vou informar na segunda-feira, e ainda tem um bônus inédito que eu nunca liberei. Então aguarda na segunda-feira para você saber de tudo, porque agora a única coisa que você precisa é assistir a essa aula até o final, porque eu sei que você está ansiosa pela subida perfeita, e simbora para a prática. Então agora vamos fazer a subida do nosso cesto. Lembre-se de fazer a verificação e a contagem dos pontos de um meio ponto alto ao outro, assim como eu ensinei na última aula e na live também que está dentro da comunidade. E
Verifique se as correntinhas aqui, como eu ensinei na aula 1, se não estão folgadas. Por quê? Se elas estiverem largas demais o suficiente para passar um dedo dessa forma, o seu cesto vai se abrir, essas quinas não vão estar retinhas. Por isso é importante assistir a primeira aula para saber identificar o que está acontecendo na sua peça. Teve uma anterior, uma rosa, que eu tinha mostrado, que eu tinha feito aqui com a agulha 8. Na hora de fazer as laterais, eu percebi que os pontos estavam folgados, ainda deu tempo de corrigir. Então, identifica a sua peça agora, porque você já pode trocar de agulha e fazer a lateral novamente. Então, nesse momento que você fez essa última carreira da lateral superior, dá uma esticada nessa laçada, o suficiente para poder dar uma volta aqui que você precisa entender por quê. Eu não posso falar quantos centímetros você precisa esticar, porque vai depender da espessura do seu fio, se ele tem elasticidade ou não. É importante você entender o que vai fazer esse fio, a volta que ele vai dar para você poder esticar o suficiente. Então, eu passo por baixo dessa primeira correntinha, entre esse pontinho baixo e o meio ponto alto, do trio Cestos Perfeitos, mas perceba que eu passo por baixo da correntinha só pegando esses dois fiozinhos, essas duas alcinhas aqui por cima, e aqui no meio passa esse fiozinho por baixo da agulha, então a agulha fica presa, não é totalmente por baixo que a agulha fica solta aqui dentro, é só pega esses dois fiozinhos, tá presinha ali, passa essa laçada lá para trás. E olha só o que precisa acontecer. Você vai colocar a ponta dessa laçada aqui dentro de novo. Só que eu vou colocar aqui rapidamente assim, porque nós vamos soltar essa laçada mais uma vez. Você vai entender já já. Só para você identificar o tamanho que você precisa. Por quê? Coloquei a ponta do fio exatamente de onde está saindo aqui, lá atrás, aqui desse ladinho, na mesma direção de onde ela saiu, puxa para esse lado. Olha, tá um tamanho suficiente, porque depois a gente vai prender essa alcinha. É uma subida totalmente inédita no mundo do crochê, é algo totalmente revolucionário, não existe em lugar algum, então é completamente novo. Foi novo para mim porque não conhecia esse método, eu desenvolvi depois diante das dificuldades, porque eu queria fazer uma subida que eu deixasse o avesso para baixo, a subida para cima e que essas correntinhas ficassem bem visíveis, sem marcação, o mais perfeito possível. Então vai precisar de um pouco mais de prática, de paciência e de acreditar de que você consegue, porque se eu consigo, as minhas alunas conseguem, você também vai conseguir. E quem está aprendendo agora também está conseguindo, tá? Assim como comprovei antes. Então aqui, olha só, tem essa correntinha, passei, saiu essa pontinha desse lado e a gente vai prender. Tudo bem, você identificou que precisa estar desse tamanho, porque se tiver pequenininho demais, o que você faz? Desfaz toda essa laçada, estica mais, ou se estiver muito grande, você vai diminuir. Mas vamos fazendo juntas, não deixe de fazer, porque se você só assistir, você vai achar complicadíssimo. E depois não é esse bicho de 7 cabeças, é preciso praticar para que você absorva melhor o conhecimento, todos os ensinamentos aqui novos. Então, eu vou deixar essa pontinha aqui para trás por enquanto, porque não é agora que eu vou prendê-la. E bem aqui debaixo, de onde eu simulei essa correntinha que está solta, ela é para estar assim mesmo, porque não é agora que eu vou prendê-la. Passo aqui por baixo de tudo e puxo o fio que está no rolo e vou começar a fazer pontos baixíssimos aqui em volta do cesto. É como eu sempre falo, fazer um cesto é igual construir uma casa. O alicerce precisa estar bem feito, a base, tudo termina como começa. E daí, os pontos baixíssimos é como se fosse esse alicerce da casa. A gente não coloca lá, né, o concreto para aguentar a subida das paredes, depois do telhado e tudo. Então, é justamente essa a função do ponto baixíssimo. Você coloca a agulha entre assim essas correntinhas nas laterais, não pode estar apertada demais também, e passa direto na laçada que está na agulha. Os pontos baixíssimos não podem estar muito apertados, assim como a gente fez os pontos baixíssimos aqui. Só que agora é nessa lateral para a gente fazer a subida. E dessa forma agora, observe como aqui
na lateral fica diferente quando a gente fez o meio, porque fica tudo bonitinho agora. Se você não assistiu ou se você não lembra, né, por ser tudo um conhecimento novo, totalmente inédito, né, pode ter esquecido. Então é preciso assistir de novo, praticar, porque às vezes, olha só, eu tô fazendo, eu tô falando, você também tá fazendo, perde muita informação. Então volta para poder assistir enquanto está no ar. Cuidado para essas quinas também, o ponto baixíssimo ali não ficar muito apertado, vai sempre arrumando a sua base. Olha como já está ficando retinha, perfeita. E você precisa se atentar ao tamanho das correntinhas para diminuir ou não, trocar de agulha, tá? Para dar esse mesmo efeito. E você vai fazendo assim até o final, até chegar do outro lado, e eu já vou te mostrar o que você vai fazer. Sempre quando você chegar nas quinas, olha só, tem essa correntinha que a gente fez na viradinha, faz o ponto baixíssimo aqui também. Passa a agulha por dentro, puxa e estica para não virar demais. E vamos chegar aqui até o outro lado. Já me aproximando do final, arrumo a minha peça, puxando sempre as quinas, mas não deixe para puxar tudo no final. À medida que você vai fazendo os pontos baixíssimos, você também já arrume a sua base, vira dessa forma, dobra se precisar, puxa assim na ponta da mesa para que essa parte se modele, porque é você que está no controle, é você que dá jeito na sua base. Cuidado lá no início, olha só, se aqui ficou largo, aqui costuma dar um volume grande, cresce, fica totalmente desproporcional, mas foi a tensão do ponto, então precisa estar o máximo aí parecidinho um lado com o outro. E já para fazer o último ponto baixíssimo, bem aqui do ladinho de onde eu simulei, eu fecho o ponto. Só que agora aqui por onde eu comecei, né, e fiz a simulação daquele ponto, olha, tá solto. Aqui agora, nesse momento, eu não coloco a agulha, paro antes, só coloco a agulha por baixo dele para fazer esse primeiro ponto baixíssimo. Nesse momento, então, eu vou desfazer essa correntinha que eu tinha simulado com essa laçada, puxo o fio que está no rolo para esse lado, para ficar aqui por cima da peça, estico essa laçada, posso já dar uma esticadinha agora, fiquei com duas laçadas grandes, tá vendo? Mais ou menos do mesmo tamanho. Com essa laçada de trás que eu tinha simulado lá a correntinha, eu volto para simular de novo, só cuidado para esse fio não ficar do outro lado, e aí quando você perceber vai ter fechado a peça e o fio vai estar preso lá. E aí tudo bem, é só desmanchar também, voltar e fazer novamente. Então aqui eu puxo esse fio lá para trás, só que agora que eu vou fazer o fechamento definitivo, eu vou deixar o fiozinho bem bonitinho para ficar o mais imperceptível possível, o mais certinho aqui onde vai ficar visível, bem bonitinho, passei por baixo da correntinha. Agora eu passo de novo aqui dentro, vira a peça, se você precisar, use até uma agulha menor, porque você precisa colocar a agulha por baixo dessas alcinhas todas aqui, de uma forma que a agulha saia aqui no meiozinho de onde saiu essa laçada. Você pode colocar aqui no sentido contrário também para identificar. Pronto, é aqui, coloca já o polegar para identificar, que é exatamente nesse mesmo lugarzinho que você precisa passar essa laçada lá para trás, deixar bem certinho, vira o fio, corrija, para que fique mais ou menos do mesmo tamanhozinho que as outras correntinhas também. Deixa essa pontinha lá atrás e vamos agora simular esse ponto baixíssimo aqui em cima com essa outra laçada. Então, dá uma esticadinha e você vai verificar mais uma vez se essa esticada que você deu foi suficiente ou não. Por quê? Essa correntinha precisa passar por baixo desse primeirinho ponto baixíssimo que você fez. Ele fica um pouquinho tortinho assim mesmo,
mas não tem problema porque ele vai ficar escondidinho, ele só não pode ficar muito pequeno ou muito largo, né, para não dar volume. Passa a laçada ali por baixo dele. O grande segredo do acabamento perfeito é simular ao máximo o ponto ou a correntinha. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Se o fio que você está usando é largo, você pode até afiná-lo se precisar com tesoura também. Foco sempre na solução ou dar aquela esticada no fio para ele poder ficar mais fininho e criar menos volume. Aqui, da mesma forma, de onde está saindo esse fio, vou passar a agulha ali por trás. Cuidado para não sair tortinho assim. É bom que o fio saia exatamente também no meiozinho do ponto, olha só, aqui por dentro, como se você estivesse fazendo um ponto baixo centrado. É quase uma cirurgia, né? É verdade, mas faz toda a diferença. Só não deixe isso te travar, principalmente você que está começando. Não exija tanto de você, mas pode já praticar também. Assim você já tem o conhecimento. E puxa essa laçadinha lá para trás. Abra sem medo a sua peça, identifique o que é tal ponto, onde ele está passando, conheça a sua peça, saiba o que está acontecendo nela. Já arrumo os pontinhos mais uma vez. Aqui atrás, então, eu fiquei com essa laçada desse lado, que foi a que eu simulei aqui por cima, e aqui do lado esquerdo, essa laçadinha que foi a correntinha de fora. Essa que está do meu lado esquerdo, né, eu sendo destra, se você estiver assistindo o vídeo de canhota vai estar ao contrário, mas eu vou puxar esse fio aqui, essa laçada que é da correntinha, para o meu lado esquerdo. Nesse momento, não influencia tanto um lado que vai sair do outro, mas dessa forma eu fiz de várias maneiras e assim foi o que melhor se posicionou aqui. Então, essa outra que eu simulei em cima, eu jogo para o meu lado direito. Então, aqui dentro, eu pego essa laçadinha e puxo. Para que essas laçadas não saíssem no mesmo lugar, não criassem o volume ainda. Então, elas ficaram separadinhas. Agora, eu vou começar a subida do cesto, tá? E para isso, eu vou pegar uma no momento e a outra laçadinha no final. Arrume de novo a sua base, você vai precisar virar assim a sua peça ao contrário para lá. Para quem está começando, costuma confundir e muitas vezes tece a peça com a base iniciada, assim, essa parte feita aqui virada para você, sendo que na verdade ela precisa estar virada para a parede. Entre você e a sua mão, a agulha não tem peça, tá? Só às vezes o fio, alguma coisa assim, mas fica tudo virado para lá, porque senão os pontos vão ficar ao contrário, vai ficar do lado avesso. Então lembre-se de deixar sempre para lá, arrume bem a sua peça. Faça novamente a conferência dos pontos baixíssimos. Vamos lá? Lembra que comecei com 8 pontos, depois ficaram só 7 aqui. A gente precisa ter o mesmo número para facilitar a contagem. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas desse lado. Vamos ver se eu tenho 10 aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na lateral inferior, eu tinha 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui em cima, onde eu fiz essa simulação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá certinho? Tá ok? Posso fazer a subida. É importante fazer essa conferência porque se precisar, você já corrige agora, não corre o risco de chegar lá no final, o seu cesto se abrir, principalmente aqui em cima, corre o risco de ficar maior, ou aqui embaixo está desproporcional também, mas conferindo o risco diminui bastante. E agora então, virando a peça assim com essa ponta para lá, eu fiquei com essas duas orelhinhas e o fio saiu exatamente aqui no meiozinho, só que eu vou colocar a agulha aqui por baixo dessa correntinha do lado dessa laçada. Eu vou evitar começar onde tem um volume maior. Se você precisar, vire a sua base, só que não se preocupe, porque depois com a subida da parede, com o peso aqui, vai posicionar melhor a sua peça.
Então, bem aqui por baixo desse ponto baixíssimo, não foi o que eu simulei, é o do ladinho, puxo, estico e faço o primeiro ponto. Nesse segundo, passo por baixo também do ponto baixíssimo e agora que essa orelhinha aqui, o que eu faço? Olha como eu seguro ela aqui para esse lado, olha os meus dedos como se posicionam, lembra sempre o meu polegar, o meu indicador, a minha pinça me ajudando, falei muito disso nas aulas ao vivo. Então eu seguro aqui essa pontinha, passa por cima da agulha e puxo. Observe como eu passo a agulha puxando o fio que está no rolo e passando por cima dessa laçadinha. Se você precisar, volte o vídeo, assista pelo computador, coloque em câmera lenta. Estico, deixo bem esticado, porque esses pontos não podem ficar apertados. E agora, antes de fechar o ponto, eu pego passando por dentro dessa laçadinha. Ficou tudo preso com 3 fios na agulha e fecho o ponto. Para quem está começando, e até para quem está na prática também, às vezes faz muito crochê tradicional, mas no moderno eu fecho dessa forma. Passo a agulha por baixo do fio que está no rolo, puxo lá por trás, olha só, agora por cima, puxo e fecho o ponto para dar continuidade. Já arrume bem a sua peça e vamos tecendo, passando por baixo de cada pontinho baixíssimo e esticando. Lembra que eu falei que os primeiros pontos do cesto, eles costumam ficar apertadinhos porque não tem nenhum volume grande passando aqui por dentro? Só que para eles praticamente não desaparecerem, você vai dar uma esticada na laçada para deixar a agulha reta. A agulha não pode estar para baixo e nem virada para cima. Lembra lá de tudo da primeira aula, falei tudo isso, a importância de tudo isso, os erros que eu cometia, que me impediam de fazer os cestos perfeitos, e esse era um deles. Então eu dou uma esticada quando eu puxo o ponto e fecho. Eu faço da mesma forma nessa quina. Sabe por quê? O trio do método Cestos Perfeitos já me proporciona uma quina perfeita também. Eu não preciso fazer absolutamente nada nessa quina, que ela já vai ficar certinha. Agora observe o que eu estou fazendo aqui, puxando os meus pontos para esse lado. Eu sendo destra, os meus pontos costumam se inclinar para a esquerda. Quem é canhota costuma se inclinar para a direita. E quem está no controle? Você. Então, endireite os pontos para que eles fiquem bem retinhos, assim como eu ensinei na aula anterior da base também, para os pontos ficarem o mais retinho possível. É claro que, mais uma vez, é um trabalho manual, tá? Não exija tanto assim, né, de você, mas se isso te incomoda, o fato dos pontos ficarem inclinados, você vai corrigindo à medida que vai tecendo os pontos. Não espere chegar no final da carreira, muito menos do cesto, para corrigir. Fez um pouquinho de pontos? Já puxa. E isso vai se tornar muito automático, você nem vai perceber que você faz dessa forma. Agora, uma outra dica que eu dou também, para os pontos ficarem retinhos, é o seguinte: antes eu deixava a minha agulha reta, mas quando eu percebia, não adiantava. Os meus pontos, eles se inclinavam para a esquerda. O que eu passei a fazer? Opa, peraí, se eu estou deixando a agulha reta e eles estão se inclinando mesmo assim para a esquerda, eu vou puxá-los para a minha direita. E assim, eles teimosos, eles vão voltar ainda, vão se inclinar, mas pelo menos eu puxando para a direita, ele vai ficar mais retinho. E foi exatamente isso que aconteceu. Observe o que eu estou fazendo na minha base. Estou aqui conversando com você, mas observe também o que eu estou fazendo. Eu sei que você também está fazendo a sua peça, por isso é importante assistir às aulas mais de uma vez e praticar e fazer o seu cesto o máximo de vezes possível para que você possa evoluir. Então aqui, olha, quando eu puxo, eu estico. Hoje eu já estico bem menos do que eu esticava antes, porque já se tornou automático mesmo. Essa primeira carreira é a que mais você precisa de atenção, porque é ela que vai direcionar os outros pontos que vão vir em cima. Então,
Se esses primeiros pontos dessa primeira carreira ficarem muito apertados e muito inclinados, os pontos de cima tendem a seguir o mesmo caminho. Tudo termina como começa. Então, deixa o mais certinho possível desde o início. E assim a gente vai concluir até o final da carreira e eu já te mostro também. Já me aproximando do final, faço a quina da mesma forma, normalmente. Aqui do ladinho, abra, cuidado para você não trocar os pontos. Então, abra bem para você identificar qual é a correntinha, passa ali por baixo. Essas aqui vão estar um pouquinho mais apertadinhas, provavelmente, vai depender da tensão do seu ponto, mas cuidado para que esses pontos que você está fazendo não fiquem apertados. Agora, eu vou fazer no ponto que eu simulei, que tem um volume maior. Por isso que, dependendo do fio que você estiver usando, você tem que fazer aquilo que eu falei, de esticar, cortar. E já puxei a laçada, passo por dentro dessa outra laçadinha, que ficou ali por trás, e fecho o ponto. Prontinho, confere de novo agora para ver se tá certinho. Aqui nessa lateral superior, porque agora os pontos estão de pé, eu tenho 11 pontos e aqui também. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontinhos com esse daqui da quina. E você pode conferir pela quantidade de correntinhas também. Vamos contar. Eu sempre gosto de fazer a conferência a partir dessa ponta, então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque essa que tá na laçada nós vamos simular, ela vai ser uma correntinha também, olha o formato que ela faz, 9, 10, 11, tá certinho. Aqui nessa outra lateral eram 10 pontos, né? Então fica com o dedo assim marcando nessa última e conte até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então parou aqui. E nesse momento você já pode esticar e marcar exatamente ali onde inicia cada carreira e onde termina, para que o seu cesto fique o mais certinho, mais quadradinho, com essas quinas bem perfeitas, bem marcadas. Agora conte 11 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora vamos fazer a conferência dessa lateral, 11 pontos. E 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Marcou, puxou, já arrume os pontos e conte 10 nessa vertical também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. E começamos aqui com 11. E dessa forma, olha como o seu cesto quadrado já ficou com as quinas bem perfeitinhas e assim você pode continuar subindo. Agora vamos fazer o fechamento de carreira 1000% invisível para que você possa continuar subindo o seu cesto até o tamanho desejado. Então, para fazer o fechamento de carreira, una ao máximo o primeiro e o último ponto, estique as correntinhas, passe a agulha por baixo dessa primeira correntinha e puxa a laçada desse fiozinho aqui, passando por baixo dessa correntinha, porque agora essa laçada vai simular o primeiro ponto baixo centrado dessa carreira. Então, passe a laçada aqui por dentro. E agora vamos fazer o ponto baixo centrado. Então, identifica por onde você passou essa laçada e é exatamente aqui do ladinho. Entrou a laçada aqui. É desse outro lado que você vai colocar a agulha para poder fazer o ponto baixo centrado. Não assim como eu tô, porque se eu coloco a agulha só debaixo da correntinha, isso é um ponto baixo apenas. Acompanhe as lives todos os dias às 20 horas dentro da comunidade e você acompanhando, assistindo a todos os vídeos extras, você vai entender muito bem. Se você preferir também, para você não se perder, você pode pegar um fiozinho de outra cor e passar aqui por dentro desse primeiro pontinho, antes de passar esse fio aqui por baixo, para que você sempre identifique que ele foi o primeiro de onde você começou. Mas fazendo o fechamento assim, invisível, fica bem
e evidente o ponto que você começou, o primeiro ponto. Então aqui foi o primeiro, o segundo, passa a agulha aqui no meiozinho do ponto, identifica, olha só, é como se fosse uma letrinha V. Daqui de dentro saem esses dois fiozinhos, que na verdade é um só, que dá a volta ali por trás e sai aqui de novo. Mostrei isso na primeira aula e nas lives. Então passo aqui no meiozinho, olha só, aqui por trás, também saiu no meiozinho do ponto com esses dois fiozinhos. A agulha não pode sair torta, nem de um lado e nem do outro, nesse caso, tá? Não pode sair assim. Se entrar fácil demais, desconfia, precisa estar bem preso. Algo que me ajudou muito a identificar o ponto baixo centrado foi saber que é daqui, olha, de dentro que sai esse fiozinho. Então é nesse meiozinho, se você abre aqui o ponto, tem um fio saindo daqui de dentro, que na verdade se transformam em dois, que são exatamente esses dois que você vê aqui por trás, por baixo de cada alcinha dessa, que é a parte de trás do ponto baixo centrado. Então, passei a agulha no meio certinho, passo por cima dessa laçada, o fio que está no rolo. Você pode até soltar a agulha, olha, estica a laçada. Você pode até fazer também outro fechamento que você está acostumada. Esse fechamento, ele é 1000% invisível, é o que eu mais gosto de fazer, mas não tem problema fazer outro tipo de fechamento, tá? Então, aqui por baixo, eu passo o fio debaixo da agulha. Repetindo, então, passei a laçada por baixo da correntinha, coloquei a agulha no meio certinho, pego o fio que está no rolo, por cima da laçada, puxo a laçadinha para cá e passo o fio por baixo da agulha. Depois, com o tempo, você vai ter mais prática, você já vai esticar a laçada dessa forma, vai puxar o fio e a laçada aqui para fora. E agora, com ela, nós vamos fazer o ponto baixo centrado. Antes, só tome cuidado para que aqui não fique largo demais, nem muito apertado. Essa simulação, ela faz o papel de uma correntinha, mas vai ficar escondidinha quando fizermos os próximos pontos. Então, fechou o ponto, continua fazendo. Olha como eu coloco a agulha no meiozinho certinho, tá presa, tô sentindo, puxo o fio dessa forma, olha como vai a agulha, o movimento, a ponta da agulha, o gancho, puxa o fio que está no rolo, puxo aqui para fora, estico e fica certinho. Tá? E assim eu já vou arrumando os pontos, já vou abrindo com os dedos, deixando bem certinho. Muitas pessoas que já têm a prática, às vezes, puxa o fio que está no rolo dessa forma, e fecha assim, e o ponto ele fica todo torcidinho. Se a sua intenção não é deixar o ponto assim, né, não que esteja errado, se o objetivo foi esse, mas se você quiser deixar o ponto baixo centrado bem certinho, puxa a agulha como eu mostrei, encaixa, puxa lá por trás, puxa para frente e fecha agora, passando a agulha por baixo do fio e puxo lá por trás. É uma dança, né? Mas é algo que depois você nem percebe, é como respirar. Você nem percebe que está fazendo e assim você vai até o final. Na quina de novo, em todas elas, mesma coisa, faz normalmente, porque o trio, método Cestos Perfeitos, já te proporciona esse acabamento perfeito nas quinas também. Fez uma quina? Arrume, já dê formato. Sabe aquela contagem que você fez de correntinhas? Já vai deixando identificado, porque olha como já está ficando a sua quina já na segunda carreira. Que perfeição! E assim você vai continuando. Eu gosto muito de deixar o fio que está no rolo, a parte avessa, virada para cima no meu polegar, porque dependendo do fio que você está usando, se for um fio mais rústico, você quiser esconder alguma imperfeição, às vezes o fio vem um pouquinho manchado, nossa, mas só um pouquinho de nada você consegue até corrigir assim, porque eu deixo o lado avesso dessa forma, olha como a parte bonitinha, a parte, né, avessa do fio fica escondido e a parte bonitinha é que fica visível aqui, a parte do lado direito, né? Olha só como vai ficando perfeitinho e assim você continua
até o final. São muitas informações, né? Agora, principalmente nesse início. Então, vai fazendo com calma, volte, ouça novamente para ver se você perdeu alguma coisa. Se acontecer dos seus pontos estarem abertos, correntinhas grandes, se os seus pontos não estiverem fechadinhos dessa forma, olha só, juntinhos, se você estiver vendo correntinha ali de baixo, muito espaçado, se as correntinhas aqui estiverem largas, é questão do que eu falei lá na primeira aula, dos 7 erros que eu cometia. É preciso assistir a aula porque pode estar lá a sua solução. Pode não, com certeza. Mas assim você já vai fazendo. É importante você aprender exatamente o que está acontecendo com a sua peça e não simplesmente repetir como o papagaio. Eu falar, faz isso, faz aquilo e você não sabe para que faz. Da mesma forma do trio cestos perfeitos, do método, que eu te expliquei, quando você faz a correntinha, para que é? É para poder dar a quina. E aí você vai usar esse conhecimento depois em qualquer peça que você queira fazer a quina. Então vamos continuando, fazendo os pontos, você já identificando o que está acontecendo, sempre arrumando a sua peça, e eu já te encontro ali no final da carreira. Já vou fazer o fechamento de carreira, mas antes disso, arrume a sua peça, aperte aqui nessa base, ou então puxe principalmente nas quinas aqui embaixo, para deixá-las bem visíveis, bem marcadas. Onde você simulou a correntinha, também arrume se precisar, puxe, para ficar o mais perfeitinho possível. Aqui foi onde eu fiz a simulação. Olha o fechamento de carreira aqui, e foi exatamente nesse mesmo lugar que eu simulei a correntinha. Você aperta para poder deixar bem certinho. E agora, nesse ponto baixo, passo a agulha certinho para fazer o ponto baixo centrado. Por que ponto baixo centrado, né? Ele está no centro desse de baixo. Essa primeira carreira é só de ponto baixo porque ele não ficou dentro de outro ponto baixo. Faça nesse último também, que provavelmente ele vai estar um pouquinho menor, mas é bem de baixo aqui onde a gente fez aquela simulação. Puxa, fecha o ponto e o fechamento de carreira da mesma forma. Estico a laçada, mais ou menos uns 3 dedinhos, passo por baixo dessa primeira correntinha, puxo lá para trás, venho no segundo pontinho, bem aqui no meio, para fazer o ponto baixo centrado, fio por cima da laçada, por baixo da agulha, encaixo a agulha por dentro da laçada, trazendo ela aqui para o outro lado, estico, puxo o fio que está no rolo para diminuir o tamanho desse volume, mas cuidado para não ficar apertado demais. Se acontecer dessa laçadinha ficar muito pequena, desfaça, ou se ficar muito grande também, melhor desfazer para refazer, e você fecha o ponto dessa maneira e continua. Virou mania eu sempre deixar o lado avesso para cima do fio, você percebeu? Sempre eu tô virando. No início você vai perceber, mas depois você nem percebe mais. Continua fazendo dessa forma, sempre esticando, deixando os seus pontos bem retinhos, e você continua até o final, até você chegar no tamanho desejado da sua peça. Mas principalmente aqui nas quinas, cuidado para que os pontos não fiquem tortos e a quina vai se entortar também. Você tem que prestar muita atenção nesses pontos, nesse encontro aqui, desses pontos que formam a quina, para que fique sempre retinho e essa linha permaneça o mais retinho possível em todas as carreiras. Então, continue na prática. E quando você chegar no tamanho desejado da sua peça, então você vai fazer o fechamento. Um detalhe importante quando você estiver fazendo aquele fechamento,
Cuidado para que não fique apertado demais aqui por dentro, nem também muito folgado, para não dar volume e não criar marca. Se você percebeu, o fechamento, os pontos, eles vão andando de ponto em ponto, porque a gente vai passando por baixo e vai ficar o fechamento meio na diagonal. Por isso, se não fizer certinho, com a regulagem correta do fio ali do ponto, pode ficar marcado, mas mesmo assim já é invisível, mas você não deixa isso acontecer corrigindo a tensão dos pontos e olha só, não dá para ver onde tem acabamento ali por dentro, nem de um lado e nem do outro, fica tudo certinho, tá? Então, antes de fazer o acabamento nessa peça, eu vou te mostrar nessa outra como você pode fazer. Porque você pode cortar o fio, puxar essa laçadinha, esse fio todo aqui para cima, passar por baixo dessa primeira correntinha e simular, passando agora essa ponta por dentro aqui de onde está saindo esse fiozinho. Localiza, eu gosto sempre de passar a agulha aqui assim, porque é nesse mesmo sentido contrário. Olha o meu polegar já marcando, eu volto com essa agulha, se precisar pega uma agulha mais fina, para você esconder esse fiozinho lá por trás, deixando aqui por dentro todo escondidinho. E esse tipo de acabamento é dessa forma, só com as correntinhas visíveis. Se você preferir fazer um acabamento, né, mais delicadinho, simples, principalmente quando é mini cestinho, ou se você quiser deixar mesmo, olha, as quinas bem marcadinhas, sem precisar fazer pontos baixíssimos aqui por fora. Então é só esconder o fiozinho aqui por dentro, vou te mostrar na outra peça, finalizar com uma colinha e já fica perfeitinho. Eu tô mostrando essa forma também porque quando eu comecei, eu não sabia, eu não fazia ideia de como era possível aqui em cima simular essa correntinha. E o segredo do acabamento perfeito é simular ao máximo a correntinha ou o ponto, para ficar, olha, totalmente invisível, imperceptível. Então, vamos fazer o outro acabamento 1000% invisível. Dê mais uma vez uma esticada na última laçada, então, do ponto, quando você finalizar. Vire o lado avesso do fio para baixo, para ficar bem certinho. Vou deixar mais ou menos aqui agora uns 4 dedinhos, um pouquinho maior, porque da mesma forma como a gente fez no início, vamos fazer no final também. Então, passa por baixo da primeira correntinha a agulha, puxa a laçada lá para trás. Eu gosto de puxar com a agulha a laçada, o fio que está no rolo. Olha, quando você puxa, você identifica. Então, é essa parte, é essa que eu puxo para ficar bem certinho aqui por cima mesmo. O lado avesso já deixe virado para baixo, arrume bem o fio, olha só como já ficou. E agora também, aqui de onde está saindo esse fio, coloca a agulha. Se você estiver usando uma outra agulha que não seja lisa assim, é só você marcar do outro lado de uma forma que saia aqui exatamente onde está saindo esse pontinho. Puxa essa ponta lá para trás, saiu no meiozinho, olha, por baixo dessas laçadinhas, certinho, puxe para poder regular. Ficou mais ou menos do mesmo tamanhozinho? Ok, então aqui do lado direito, puxei o fio para lá, saiu aqui, eu sendo destra, eu encaixo a agulha aqui por baixo da correntinha. Agora não é ponto baixo centrado, é sempre debaixo da correntinha que vamos fazer os pontos baixíssimos. E puxo essa laçada aqui para fora. E olha, eu percebi que tá muito grande. O que que eu vou fazer? Desmanchar esse lado e puxar um pouquinho, porque a simulação é para estar bem próxima da realidade, do ponto verdadeiro. Então, arrume de novo, passo por baixo dessa correntinha do lado de onde saíram esses fiozinhos. Puxa a laçada, porque se eu passo a agulha por baixo dessa correntinha, olha, ali atrás vai ficar diferente. Olha só como estão essas alcinhas e essa outra grande. Então, é só do lado de uma para poder dar essa voltinha. Observe bem onde está saindo o fio e a agulha. Puxo para o outro lado. E aqui já ficou bem imperceptível.
E essa alcinha também esconda puxando ela ali para baixo para não sair aqui no meio da correntinha. Encaixo e recomeço agora fazendo pontos baixíssimos. Olha como já ficou perfeita essa correntinha. Passo por baixo dessa outra e faço pontos baixíssimos até o final. Da mesma forma que na base, cuidado para que esses pontos baixíssimos também não fiquem apertados, principalmente aqui na quina, que é onde faz a curva, né? E precisa ficar bem marcadinho nesse momento. Então você já acentua a quina mais uma vez, mas também não pode ficar folgado demais. Regula para poder deixar bem bonitinho e vai fazendo assim até chegar do outro lado. Já no finalzinho, faço o último ponto baixíssimo e você não coloca a agulha aqui no mesmo buraquinho debaixo da correntinha de onde está saindo esse primeiro ponto baixíssimo. Quando eu comecei, eu colocava a agulha aqui também e depois, olha, ficava esse encontro e o acabamento não dava certo, ficava com volume. Então, chegou no último buraquinho livre, para, aqui já está ocupado, não faça de novo e você já pode cortar. Como no acabamento você precisa se sentir segura, corte num tamanho que você se sinta confortável. Eu vou cortar menorzinho, aqui eu já puxo para fora, passo a agulha por baixo desse primeiro ponto baixíssimo que simulamos, puxo essa pontinha lá para cima. Depois eu preciso encaixar esse fio exatamente de onde ele está saindo. Então, no sentido contrário, aqui eu passo para identificar. Só que é bem aqui por baixo, olha só, dessa alcinha, desses dois fiozinhos, coloco a agulha para sair ali no meio certinho. Pronto, localizei, olha só, saiu no meio da correntinha, bem onde está o fiozinho. Aqui do outro lado, puxo para poder finalizar. Aperte bem a borda do seu cesto para que aqui não fique um acabamento grosseiro. Como malha pode criar um certo volume e você dá o formato. E como você refaz as quinas agora, né? Só você deixar o seu cesto de pezinho com os pontos ali certinhos, olha só, identifica de onde estão saindo os dois, tem a letrinha V. Então, essa é a posição certa. Então, para conferir, eu precisava de 11 nessas laterais e 10 nessa vertical. Vamos contar, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Então, eu sei que essa viradinha faz parte daqui de cima. É aqui que eu vou marcar a minha peça para você abrir os pontos, deixar tudo certinho, porque senão vai ficar arredondado aqui em cima dessa forma. Você precisa encontrar onde é que forma essa quina, que é exatamente, olha só, como concluímos ali, olha como ficou retinho e perfeito, desde aqui de baixo. Mas aqui em cima também precisa ficar certinho e você vai localizando. E aqui então preciso de 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui terminou. Marque de novo, exatamente. Olha a outra quina perfeita, mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marcou, tá vendo que cai exatamente no mesmo lugar? Perfeitíssimo. Abra para ficar bem retinho. E aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfeito. Matemática perfeita. Aperte. E agora é só esconder a pontinha desse fio. Se ele tiver largo, você pode dividir ao meio, esconder um para cada lado, finalizar com um pontinho com agulha e linha, mas vou fazer dessa forma aqui por baixo. Puxo e vou escondendo. Se você preferir também, você pode jogar esse fiozinho lá para baixo e vai escondendo aqui por dentro, tá? Mas como o fio já está ótimo, já finalizo aqui por cima mesmo, porque vai ficar totalmente invisível, bem certinho. Aperte ali, principalmente onde você fez o encontro, a simulação dos pontos, apesar que tá 1000% invisível. E agora, você poderia também deixar essa ponta maior, passar essa agulha de tapeceiro aqui por dentro e esconder, levando lá para baixo, ficaria melhor também. Para finalizar,
Você corta o excesso, pode deixar maior também, com certeza, como te deixa segura. E vou finalizar com uma colinha. Cuidado também, porque essa cola pode manchar a sua peça, dependendo aí de como você passa. Algumas pessoas gostam também de finalizar até com cola quente. Não importa, é como você acha melhor, como você se sente segura. Aqui por dentro você pode ainda esconder um pouquinho mais onde foi cada acabamento para poder ficar perfeitinho, tanto por fora quanto por dentro. E assim você arruma do seu cesto terminar perfeitinho, exatamente como começou. E prontinho, já com seu cesto perfeito, subida invisível, fechamento de carreira, acabamento 1000% invisível. Você não encontra onde simulou a correntinha. Muitas vezes você vai ter até dificuldade. Se você precisar por algum motivo desfazer a sua peça, você não vai encontrar onde foi a emenda. Mas não acabamos por aqui. Assista esse vídeo até o final, porque eu vou te contar o que você deve fazer para assistir a aula, onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para transformar o seu cesto perfeito em qualquer peça que você quiser. E como eu tô feliz de você ter chegado até aqui, parabéns, já comemore, continue na prática. Então eu te espero na segunda-feira, onde eu vou te mostrar como transformar o seu cesto perfeito em qualquer peça que você quiser. E ainda vou te contar tudo que você precisa fazer para se inscrever no curso completo. Então agora eu te aconselho a assistir a todas as aulas que estão disponíveis, porque elas ficam no ar só até domingo. Já na segunda-feira fica disponível somente a aula onde eu mostro como eu transformo. Clica no botão que tem aqui embaixo para você entrar na comunidade, interagir com outras amigas crocheteiras lá dentro, para postar a sua foto. Eu vou amar ver o seu cesto finalizado e poste também todas as suas dúvidas. Então se programe, já coloca aí no despertador segunda-feira, 8 horas da manhã, e eu tô te esperando lá. Então agora, uma ótima prática de crochê para você. Eu também fico super emocionada. A modificação, assim, da gente, o sentimento é um sentimento de poder, assim, você consegue. Você achava que você não conseguiu, eu não conseguiria fazer aquilo. Eu não sei, não pegava nem numa agulha direito. Então você tem o prazer de você ver um trabalho seu bonito. Oi, meu nome é Yuki. Com o curso eu consegui várias vendas, pois que o Cestos Perfeitos entrado na minha vida, nunca mais deu aquele cochilinho da tarde. Antes eu procurava o que fazer, porque a maioria das vezes à tarde eu tava dormindo, tava assistindo a televisão, que não tem influência nenhuma, e depois dos meus cestinhos, eu amo. Teve um auxílio muito grande da quebra no curso. E uma coisa é você se encarar. Eu nunca imaginei que eu poderia fazer o que eu consegui fazer, né? Mas deu certo. E muito certo. Não fosse ela dando dica que a gente chega assim em dúvida a perguntar, não tem a quem perguntar. Ela tem uma paciência de anjo. Toda tarde, depois de almoço, estou eu ali na minha sala, minha mesinha, quebrando cabeça com cesto, conversando no grupo, perguntando dicas, e assim tá indo. E eu estou amando. Muito obrigada a tudo, a todos, a Kelly, a toda a turma. E vamos pro próximo. Tchau!